Vamos lá, pessoal, vamos começar as nossas questões, tá? As questões de ST, ainda seguindo aquela linha de sempre, né? Questão velha, questão nova, questão 2009, questão 2023, a gente vai mesclando tudo aí, tudo que a gente encontra, a gente coloca aqui. Lembrando que uma parte também das questões de ST a gente joga para aula específica de ST quando tiver. De na verdade, qualquer matéria, né? A gente bota um pouco aqui, um pouco na parte específica também, qualquer tema. Vamos lá. Você faz São Paulo, FCC 2009. Com base na Lei Candir, para efeito da exigência ou da restituição do imposto pago por ST, é incorreto afirmar: a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado será considerada também como fato gerador do imposto. Olha aí, gente, que interessante. É isso mesmo, né? Artigo 7º. Para efeitos de ST, a entrada no estabelecimento também é considerada fato gerador, tanto no estabelecimento de quem está adquirindo efetivamente, quanto de alguém indicado por ele. Artigo 7º verdadeiro, ele quer algo falso, né? Na operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo destinada a consumidor final, o imposto será devido ao Estado onde estiver localizado o remetente e pago pelo adquirente. Não é isso que a nossa legislação fala. Quando ele fala de petróleo e energia elétrica, em operação interestadual, ele fala que o imposto será devido ao Estado, na verdade, adquirente. Petróleo e energia elétrica é o Estado adquirente e vai ser pago pelo remetente. Então aqui a gente já tem o nosso gabarito, né? Ele trocou aqui, literalidade, questão bobinha. O contribuinte substituído poderá se creditar em sua escrita fiscal do valor do imposto pago a maior, atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo, quando o pedido de restituição não for decidido no prazo de 90 dias. Ele falou aqui, no caso de imposto pago a maior, só se o fato gerador, né? Aqui só vai poder se o fato gerador presumido não se realizar. Mas, de toda forma, é pago a maior. O fato gerador presumido não se realizou e eu paguei o ICMS-ST. Tem direito à restituição? Tem, substituído. Então, verdadeiro, ele se acredita se não for decidido aí em 90 dias. Vamos lá. D. O imposto a ser pago em relação às operações subsequentes corresponderá à diferença entre o valor resultante da alíquota prevista para as operações internas do Estado de destino, é isso mesmo, né? Alíquota sobre a base de cálculo, a diferença entre isso e o valor do ICMS próprio, ICMS devido pela operação própria, aqui, ó, pelo substituto. É isso aqui que é o ICMS-ST. Ele apenas descreveu a fórmula do ICMS-ST. O imposto a ser pago em relação às operações subsequentes, ou seja, o ICMS-ST, vai ser o quê? Diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota pela base de cálculo e o ICMS próprio. E letra E, a adoção do regime de ST em operações interestaduais dependerá de acordo perfeito, né, entre os estados. Se for operação interestadual, precisa de acordo, gabarito letra B. 2. Analise as seguintes afirmações sobre o Instituto da ST. Vamos analisar aí. O Instituto da ST, da qual sua modalidade o diferimento, perfeito, e a sujeição passiva com retenção antecipada, né? Antecipada aí é das operações subsequentes, perfeito também. É um instrumento de política fiscal dos estados. Tá, beleza. Tanto o diferimento, que se refere às operações antecedentes, certo? Quanto a substituição com retenção antecipada, recolhe aqui de operações futuras, prestam-se unicamente para facilitar a fiscalização do contribuinte, que pertence a segmento de atividade econômica com pequeno número de fabricantes, grande número de atacadistas e um número ainda maior de varejistas. O apenas, né, unicamente, sempre é bem ruim em prova de concurso, né? Não é somente para facilitar a fiscalização, né, gente? A gente explicou isso, falso, né? De fato, isso aqui facilita bastante, né? A gente tem aqui poucos fabricantes,
4, por exemplo. Né? Atacadista, um montão. E varejista, ainda mais. Esse é um dos objetivos, realmente. Você concentra tudo aqui. Mas não é o único. Né? A gente sabe que facilita também e muito a vida do próprio contribuinte. Ainda mais aqueles que não têm estrutura. Então, a primeira é falsa. Vou botar aqui. A ST com retenção antecipada, ou seja, a ST das operações subsequentes, segundo o artigo 6º da Lei Complementar 87, deve ser criada por lei estadual, hipótese em que ela se aplica desde logo, tanto em relação às operações internas como às interestaduais. Outra alternativa falsa. ST em operação interestadual depende de acordo. Não basta uma lei estadual, uma lei do Estado de São Paulo, não pode exigir que se tenha o recolhimento antecipado, recolhimento por ST, de um contribuinte que está em Minas Gerais. Tá? Precisa de um acordo. 2 também é falso. 3. O fundamento legal de validade da ST, com retenção antecipada do ICMS, é a Lei Candir. Tá? Essa questão aqui foi meio chatinha. Que contém um comando para que o Estado possa designar um contribuinte responsável pelo pagamento do imposto, cujo fato gerador ainda não aconteceu. Bom, eu achei essa questão um pouco pesada, né? Porque, na verdade, o fundamento legal de validade disso aqui está na Constituição Federal. Isso foi a pegadinha que tem também na Lei Candir, mas o fundamento máximo, vamos dizer assim, está na lei, está na Constituição. Ele considerou como incorreta essa alternativa aqui. Questão um pouco complicada, né? 4. Só pode ser essa, né? Aí não tem mais para onde correr. Questão difícil essa daqui. Na omissão de lei estadual que cria a substituição, deve-se entender que está assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da ST correspondente ao fato gerador presumido que não se realizou. Também acho ruim, né, a redação aqui, mas tudo bem. Ele fala que na omissão de lei estadual que cria a ST, deve-se entender que o substituído tem o direito à restituição. Na omissão de lei ou tendo lei. Isso aí é indiferente. Tá? Então, na omissão de lei é considerado, mesmo que não tenha lei no Estado, considera-se também o direito à restituição? Sim, considera-se. Então, verdadeiro. Tendo lei ou não tendo lei, ele tem direito à restituição. Ele considerou só essa 4ª como verdadeira. Gabarito letra E. Então, 3 falsa, 4 verdadeira. 3, uma questão inédita aí para vocês. No que tange às normas relativas à substituição tributária, assinale a alternativa correta. Alternativa correta. É assegurado ao contribuinte substituto o direito substituto, aqui, ó, atenção, ao substituto, não. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do imposto pago por força da ST, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Falso. Ocorre o diferimento do ICMS quando o recolhimento do imposto devido por ocasião da operação com determinada mercadoria ou prestação de serviço for transferido para operação ou prestação posterior. Perfeito, né? Esse é o diferimento. E essa definição de diferimento, gente, cai bastante em prova, tá? Eu já vi aí algumas vezes as bancas cobrando, né, o diferimento, às vezes com lacuna para preencher. Sinal alternativo que completa ali as lacunas 1 e 2. E aí é uma definição de diferimento, vocês têm que colocar a palavrinha no lugar correto. Então, entender o diferimento é bastante importante, né? E é isso mesmo, né? O recolhimento do imposto é transferido para uma operação ou prestação posterior. Como regra geral, o diferimento do ICMS, quando previsto na operação com determinada mercadoria, alcança a prestação de serviço de transporte com ela relacionada. Falso. Falso. O diferimento, assim como a isenção, assim como qualquer coisa, não alcança nada em automático. Então, quer dizer que se eu tenho o diferimento, por exemplo, para esse mouse, alguém
O mouse não é uma boa ideia, mas tudo bem. Se eu tenho o diferimento do mouse, quem produz aqui, vamos supor, normalmente é a indústria que recolhe, mas vamos supor que a indústria produziu, mandou para o atacadista, e a legislação fala que é o atacadista que tem que recolher o ICMS. Né? Peraí, cadê o... Apertei aqui. Ah, tá, apertei sem querer. Se eu tenho diferimento para o mouse, não necessariamente se tem o diferimento também para transporte do mouse. A legislação pode falar que o transporte do mouse também tem diferimento? Pode, mas tem que ser expresso. Não adianta só falar que o mouse tem diferimento e o transporte dele é automaticamente também alcançado pelo diferimento. Não é isso. Letra D. Mesmo nos casos de documentação fiscal relativa à operação ou prestação com ICMS diferido, deverá ser feito o destaque do imposto diferido. Não. Mesmo nos casos de documentação fiscal relativa ao ICMS diferido, tem que ser o destaque do imposto diferido. Gente, eu só vou destacar o ICMS quando tiver ICMS devido na operação. Então, eu mando para você. Tá? E o ICMS está diferido, é o que ele fala. O documento fiscal, vou emitir um documento fiscal, tá, beleza? E esse ICMS está diferido. Se esse ICMS está diferido, eu não vou destacar ICMS na nota fiscal. Eu vou botar na observação. ICMS diferido de acordo com tal. Mas destacar é colocar o ICMS na nota. Mas não tem ICMS devido ali naquela operação, por quê? Porque vai ser recolhido por diferimento. Então não, né? Não tem que ser feito destaque. E letra E, por enquanto a gente tem letra B, né? E letra E, poderá ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido ao Estado de Mato Grosso do Sul na operação correspondente. Poderá ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido ao Estado de Mato Grosso do Sul na operação correspondente ao estabelecimento destinatário da mercadoria acobertada pelo diferimento, hipótese que fica postergado o fato gerador e o pagamento do ICMS devido. Na verdade, gente, não há postergação do fato gerador. Se eu tenho aqui, ó, A enviando para B, tá? O fato gerador 1 é aqui, momento eu dar saída. Tá? O que se posterga é o pagamento e o lançamento. Então, 3, letra B. 4. De acordo com a Lei Candir, a lei estadual poderá atribuir a contribuinte no imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, porém a adoção do regime de ST dependerá de convênio específico celebrado pelas unidades da federação. Na verdade, só precisa de convênio se for em operação interestadual. Então, falso. B. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte no imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento. Porém, a adoção do regime de ST em operação interestadual depende de autorização do Senado, não, né? Depende de autorização em convênio ou em protocolo. Lei estadual pode atribuir a contribuinte do imposto ou depositário a responsabilidade pelo pagamento, porém a adoção do regime de ST em operações interestaduais depende de acordo específico, gabarito letra C. Aí sim, né? Operação interestadual precisa de acordo. D. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte no imposto ou a depositário, a qualquer título, a responsabilidade pelo seu pagamento. Porém, a adoção do regime de ST em operações internas depende de convênio? Não. Interestaduais que precisam de convênio. Lei estadual pode atribuir somente a contribuinte do imposto? Não. Contribuinte ou depositário também. Hipótese que assumirá a condição de substituto, porém a adoção do regime de ST interestadual depende de acordo. Ok, aqui está certo, mas o problema é que não é somente a contribuinte. Contribuinte ou depositário. Gabarito letra C. No caso de ST progressiva ou para frente, a base de cálculo do imposto na forma da Lei Complementar 87 será progressiva ou para frente. Então, eu estou falando de operações de fato gerador que ainda não aconteceu. Então, qual é a base de cálculo da ST? 1 mais MVA vezes
base de cálculo própria mais os encargos do adquirente. Valor da prestação? Não. Valor da operação praticada pelo substituído? Não, né? Isso aqui é quando for da operação antecedente. Aí tem o substituído aqui, mandando para B, e aí B tem que recolher esse CMS aqui, já sabe o valor, aí sim, né? Praticado pelo substituído. C, o valor da operação ou prestação própria, aqui, pelo substituto, realizada pelo substituto, isso, né? Aqui, ó, tem a base de cálculo própria, aqui a operação própria. Acrescido no montante seguro, frete e outros encargos cobrados ou transferidos ao adquirente ou tomador, está aqui, encargo do adquirente, e da margem de valor agregado, inclusive o lucro. É o que está exatamente aqui nessa forma. Margem de valor agregado com a base de cálculo própria, mais encargos do adquirente, gabarito letra C. Valor da operação prestação própria realizada pelo substituto, acrescido do montante de valor seguro, frete e outros encargos cobrados do adquirente, né, o tomador, excluído o lucro. Não. Quando a gente vai fazer o cálculo da MVA, já considera o lucro também, né? Vai ver por quanto ele compra e por quanto ele vende, por quanto ele agrega com o lucro dele. E o valor das operações praticadas pelo substituído, acrescida a margem de lucro estabelecida pela Cefaz, também falso, né? Tem aqui A, mandando para B, você vai recolher o ICMS da futura operação. Como que eu acho essa base de cálculo? O valor do substituído, esse fato gerador 1 aqui? Não tem nada a ver. Gabarito letra C. 6. Assinale a afirmativa incorreta acerca aí da ST, de acordo com a Lei Candir. Se a autoridade não deliberar quanto a pedido de restituição no prazo de 90 dias, o substituído poderá se creditar do seu valor objeto. Vamos lá. Se ele não deliberar quanto a pedido de restituição em 90 dias é o prazo correto, tá certo por enquanto, né? Ele vai poder se creditar do seu valor. Quem vai poder? O substituído ou o substituto? Deixa eu ver o que ele colocou. Substituído. Então tá perfeito, né? Atenção a esses casos aí. Sobrevindo decisão contrária e recorrível, o contribuinte substituído, no prazo de 15 dias da notificação, tem que fazer o estorno, também devidamente atualizado. Perfeito. Veio uma decisão posterior, ele tem 15 dias após a notificação. Letra C. Se substituto e substituído situarem em estados diversos, a aplicação do regime depende de acordo. Perfeito. Cansado de saber isso aí, né? Vai depender de acordo específico. Por quê? Porque estão em estados distintos. Operação ou prestação interestadual. Letra D. Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo esse preço. Se tem um preço final sugerido, pode ser estabelecido? Pode, né? Correto, pode, não é obrigado. Se fosse obrigado, seria o caso do preço fixado. Então, perfeito, poderá. E letra E, tem que ser essa, né? Se o substituído, por qualquer motivo, não efetuar a venda da mercadoria submetida ao regime de ST, ou se fizer por um valor inferior a que serviu de base de cálculo, terá direito à imediata e preferencial restituição do ICMS pago. Aqui, ó, de acordo com a Lei Candir. Falso, tá? De acordo com a Lei Candir, isso aqui está errado. Mas, como eu falei, as legislações estaduais já colocaram isso por conta de decisão do Supremo. Então, se fosse, né, uma prova de direito tributário, ou se ele não citasse a Lei Candir, fosse uma coisa mais genérica, aí estaria correto. 7ª, FCC, sempre com as suas continhas, a FCC gosta, né, das continhas. Um certo fabricante, substituto tributário pela legislação do ICMS do Estado de São Paulo, remeteu para um atacadista estabelecido dentro do Estado uma partida de mercadorias de sua fabricação, com o ICMS retido antecipadamente. Os dados dessa operação foram os seguintes. Ele deu os dados, tá? Valor da mercadoria, free on board, ou seja, não tem frete, não tem seguro. IPI, frete efetuado por terceiro. MVA, alíquota, tá.
Com base na legislação, a base de cálculo da ST e o valor devido por antecipação nessa ordem são. Então, ele quer a BC-ST e o ICMS-ST. Vamos lá, vamos de BC-ST. Vamos desenhar aqui, né? A, B. Bom, valor da mercadoria, em 10 mil. Beleza, então, base de cálculo própria. Tem que achar primeiro a base de cálculo própria para achar o ICMS próprio, né? Então, base de cálculo própria é igual a 10 mil. IPI, gente. Galera, vamos lá. Macete. O IPI, ele nunca vai entrar na base de cálculo própria e sempre vai entrar na BC-ST, tá? Então, como encargos do adquirente. Por quê? Porque se eu estou falando de substituição tributária, eu estou falando de uma futura saída. Então, um contribuinte vai fazer uma futura saída, ou seja, ele vai revender. Então, quais são os requisitos para eu não colocar o IPI na base de cálculo do ICMS? Fato gerador dos dois impostos, que é o caso, né? Tem IPI, tem ICMS, entre contribuinte e para comercialização ou para industrialização. Só que se não for para comercialização, não tem ST. Tá? Se não for, a ST é das operações subsequentes. Se tem ST, é porque eu estou mandando para você e você vai revender, senão não faz sentido falar de ST. Eu vou substituir a tua futura operação, mas não, ele não vai, é para uso e consumo dele. Ué, então eu vou substituir o quê? Eu vendo para você, por exemplo, um varejista. O varejista vende para você. Fala, vou recolher o teu ST, tá, da tua futura operação. Peraí, mas eu sou consumidor final. Você fala, né? É para mim, não vou revender, não vou nada. Então veja, sempre vai se enquadrar no caso de o IPI não entrar na BC própria, porque sempre vai ser para comercialização e entre contribuintes, tá? Então não coloque na base de cálculo própria. E por que vai botar na BC-ST? Porque é um custo de quem está comprando. Lembra disso? É custo, é o IPI que vai estar lá na nota, quem está comprando vai se ferrar com o IPI. Tá? Você pode olhar por outro lado também. Como está substituindo a cadeia toda, uma hora vai chegar no consumidor final. Certo? Aqui, ó, B para frente, aqui, ó, com o consumidor final. E aí, eu estou calculando a BC-ST. Vamos lá, vamos ver se o IPI entra nessa base de cálculo aqui da BC-ST. É entre contribuintes? Já não é. É para comercialização e industrialização? Também não é. Então, o IPI entra aqui na BC-ST. Então, quer memorizar? Eu prefiro que você entenda, mas quer memorizar? Não bota o IPI na base de cálculo própria, quando for ST. E bota o IPI sempre na BC-ST, tá? Então, o IPI não vai entrar na base de cálculo própria aqui. Valor do frete efetuado por terceiro e pago pelo atacadista. O atacadista é quem está comprando. Veja, frete efetuado por terceiro. Tem a ver com o remetente? É efetuado por terceiro. Vai entrar na base de cálculo própria? Não. Vai ser um custo do adquirente? Vai. Então vai entrar na BC-ST lá como encargo do adquirente. Mas na BC própria não, porque eu estou mandando e não tem nada a ver com isso. O frete não é comigo, é com quem você contratou. Então não entra na BC própria também. MVA de 45 e a alíquota interna 18. Então a base de cálculo própria é formada só pelos 18 mil. Certo? 18 mil vezes... 18 mil não, 10 mil, desculpa. 18% vezes 10 mil, ICMS próprio, na verdade, aqui, né? ICMS próprio é base de cálculo vezes a alíquota, ICMS próprio é 1.800. Agora a gente precisa achar a BC-ST, que é a nossa resposta, e ICMS-ST. BC-ST, 1 mais, qual é a MVA que ele deu? 45. Que multiplica base de cálculo própria. Qual é a base de cálculo própria? 10 mil. Né? É 10 mil que ele colocou ali. Mais encargos do adquirente. Vamos lá. IPI, como eu falei, é um encargo do adquirente. Expliquei o motivo. Então, 2 mil de IPI
mas o frete também, porque o frete é um custo e não está na base de cálculo própria. Se já tivesse, repito, falei isso pra caramba, se já tivesse na base de cálculo própria, eu mandando para você e cobrando R$1.000 de frete, já estaria na minha base de cálculo própria, teria a ver com o remetente. E aí eu não colocaria de novo no encargo do adquirente, porque já está dentro da base de cálculo. Mas aqui não é o caso, ele está contratando um terceiro. Então esses 1.000 não estavam dentro dos 10.000 ali. Não estava na base de cálculo própria. Então eu tenho aqui 1,45 vezes 13.000. Tá? Isso vai dar R$18.850. Ou esse, ou esse, ou esse. E aí o ICMS-ST. Base de cálculo da ST vezes a alíquota menos o ICMS próprio. Tá? Então, isso aqui vai dar, já fiz essa conta aqui, 1.593. Com isso, o gabarito é letra B. Beleza? Atenção a esse caso do frete, hein, pessoal? Tô pegando no pé de vocês quanto ao frete, né? Frete seguro. Considere o artigo 8º da Lei Estadual 6374 de 89. São sujeitos passivos por ST no que se refere ao imposto devido pelas operações ou prestações com mercadoria de serviços, quanto ao combustível, tal, fabricante, importador, beleza. A norma legal acima depende de inclusão no regulamento do ICMS para se tornar de observância obrigatória. Olha, gente, se já está na lei, tá? Não tem que estar no regulamento. Pode até estar para facilitar aí tal, alguma coisa, mas não é obrigatório que esteja no regulamento. Não tem nada a ver, ele inventou isso aqui. Normalmente as legislações colocam no regulamento, botam, mas botam na lei também. Falso. Aplica-se a uma refinaria localizada no Rio de Janeiro que venda gasolina a um posto de serviço localizado em território paulista, independentemente da celebração de convênio. Falso. Substituição tributária em operação interestadual, convênio ou protocolo. Aplica-se a um distribuidor com um estabelecimento localizado no Rio de Janeiro que importe gasolina pelo Porto de Santos e arremeta diretamente para outro estabelecimento de sua propriedade, localizado no estado de Minas Gerais. Se a lei é paulista, né, tem que se aplicar a contribuinte de São Paulo. E nesse caso o imposto nem é devido a São Paulo, né? A importação é feita pelo Porto de Santos, mas onde ocorreu a entrada física em Minas Gerais. Então, o CMS para Minas, falso também. Em relação às operações interestaduais com combustíveis, lubrificante, derivado de petróleo, simples decorrência lógica da Constituição Federal, que elegeu o princípio de destino para essas mercadorias. O princípio do destino, na verdade, né, ele se refere à imunidade nas saídas interestaduais com petróleo e derivados. Não tem relação direta com a substituição tributária, não tem nada a ver com a substituição tributária. Até tem lá, no caso de combustível, né, derivado de petróleo, até tem sim uma tributação no destino, mas isso não tem nada a ver, não tem qualquer tipo de relação com a substituição tributária. Considerada em si só, é impositiva apenas para fabricante, importador ou distribuidor localizado em território paulista. Sim, se considerar só essa lei, né, realmente só vale para quem for de São Paulo. 9. A loja Help, comércio de materiais para construção, situada na cidade de Socorro, São Paulo, adquiriu um lote de tintas e vernizes por R$20.000. Mais IPI de 3, diretamente de fabricante situado em São Bernardo do Campo. Então, tudo dentro de São Paulo. Frete de 1.000 está incluso no preço de aquisição. Então, já está dentro desses 20.000. Considere que tais mercadorias estão sujeitas a ST com retenção antecipada do ICMS. Que o índice de valor adicionado, o IVA, ST, ou seja, a MVA, é de 35%, a alíquota de São Paulo e de Minas são de 18%.
Ele fala a alíquota de Minas aqui, né? Aí beleza. Os dois estão em São Paulo, ele fala uma alíquota aí de Minas. Nessa venda feita CMS próprio, tal, aqui ó, A, remete para B, tá aqui. CMS próprio, vamos lá. Tintas, 20 mil reais. IPI, entra? Não, né? Não vai entrar na base de cálculo própria, já falamos isso, vai entrar só na BCST. Frete, já está dentro dos R$1.000. Se já está dentro dos R$1.000, precisa somar novamente ali 20 mil, já está dentro dos 20 mil mais 1.000, não, já está dentro do preço. Ele falou aqui, ó, o frete está incluso no preço de aquisição. Não é estar na nota. Se estivesse na nota, aí seria 20 mais 1.000. Mas ele falou que já está dentro desse preço, já está com frete. Então, mantém os 20 mil ali, não soma frete. O IPI não entra também. Então, a base de cálculo é só 20 mil da operação própria. Então, o ICMS próprio é 20 mil vezes 18%, que vai dar R$3.600. Vamos achar agora BCST. 1 mais, quanto que é MVA? 35. Vezes. Base de cálculo própria, 20 mil. O frete já está aqui dentro e a gente tem que somar somente o IPI. Que o IPI entra aqui na BCST. Não tem desconto incondicional, nada disso. Então, 1,35 vezes 23 mil. Isso vai dar BCST no valor de 31.050. Então, essa é a BCST. Mas ele não quer BCST, ele quer o ICMS-ST. Então, o ICMS-ST é igual a alíquota vezes a base de cálculo, a alíquota é 18. Menos o ICMS próprio. Que é base de cálculo aqui, ST, vezes a alíquota aqui, menos o ICMS da operação anterior. O que vai retornar aqui para a gente, se fizer essa continha aqui, vai dar 1.989. Gabarito, letra C. Vamos para a próxima? Cefaz São Paulo FCC 2009. Com base no ditame da legislação tributária, diferimento é... Aí, ó. Mais uma questão falando de diferimento, né? Eu falei para vocês que cai bastante. Tá aí. Uma espécie de suspensão, viagem, né? Suspensão não é isso. Suspensão é quando o ICMS fica condicionado a um evento futuro. Então, o ICMS só vai ser devido se acontecer alguma coisa lá na frente. Então, suspenso. Vamos supor... A legislação fala, olha, o ICMS fica suspenso, o ICMS fica suspenso na saída para conserto, desde que a mercadoria volte em tantos dias. Então, se ela não voltar, aí o ICMS vai ser devido. Se não, se estiver tudo ok, o ICMS não vai ser devido. Então, fica dependendo de um efeito futuro. Então, não é espécie de suspensão. Uma medida adotada pelo fisco para facilitar o controle da arrecadação, ok, e fiscalização do pagamento. Beleza, facilita mesmo. Nele ocorre a isenção do imposto em determinadas etapas iniciais, postergando a incidência do ICMS. Portanto, faz-se necessária a autorização por convênio do CONFAZ. Não é isenção, não tem isenção no diferimento. Algumas vezes o diferimento ele é transformado em isenção. Quando a legislação distorce o diferimento, fala assim, olha, paga depois, beleza, diferimento. Mas se acontecer isso aqui, não precisa nem pagar.
Então, distorce. Mas diferimento em si não é benefício fiscal. Ele não vai deixar de pagar, ele vai diminuir o tributo, ele vai só postergar. Então, não precisa de autorização do CONFAZ, porque não é benefício fiscal. Letra C. A transferência de responsabilidade, começou bem, para um contribuinte que participe de uma etapa subsequente, ok? Não caracteriza benefício fiscal, perfeito, e não precisa de CONFAZ. Letra C, porque não é benefício fiscal. D. Um benefício fiscal que necessita de autorização mediante convênio do CONFAZ para a sua legitimação. Então, benefício fiscal? Não precisa. Letra E. Usado pelos estados para facilitar o controle e a arrecadação do ICMS. Beleza. Nele, o momento do lançamento do imposto é postergado, mas não é alterada a responsabilidade pelo pagamento. Claro que é, né? Um diferimento é um tipo de substituição tributária. Então, se é uma substituição tributária, há uma mudança no polo passivo. E, além disso, trata-se de benefício fiscal? Também não. Gabarito letra C. 11. Assinale a opção incorreta relacionada ao diferimento. Não se aplica o diferimento nas vendas efetuadas pelo produtor diretamente ao consumidor final. Eu acabei de falar isso aqui para vocês, né? Tá certo, gente. Diferir é postergar para um momento futuro. Se eu estou mandando para um consumidor final, olha, se ele é consumidor final, não vai ter etapa subsequente. Então não tem como eu diferir para um consumidor final. Não faz sentido eu diferir para um consumidor final. Tá? Além disso, na substituição, a gente tem que ter um contribuinte ou um depositário. Tá certo? Então, falso. Aliás, falso não, né? Verdadeiro. Não se aplica, tá certo? Não se aplica. Verdadeiro. Não se aplica o diferimento nas vendas pelo produtor direto ao consumidor final. Diferimento é falar, depois, na tua futura saída lá. Não faz sentido. No diferimento, ocorre a transferência do pagamento do ICMS para etapa ou etapas posteriores da circulação ou execução. Entretanto, não é postergado o lançamento. Falso. Posterga-se o lançamento e o recolhimento. Então, aqui já é alternativa. Ele quer falso, né? Então é isso. Letra B. Não é postergado o lançamento? Sim, né? Eu falei para vocês. Lançamento e pagamento. Em regra, no diferimento, o recolhimento do imposto fica a cargo do contribuinte destinatário. Perfeito. Né? Se eu estou diferindo, eu mando para você, o imposto que deixou de ser recolhido por enquanto fica a seu cargo. Letra D. Em regra, não se aplica o diferimento nas vendas efetuadas pelo produtor a outros estados. Aqui é um pouquinho mais avançado, mas eu não podia deixar de trazer essa questão, mas é isso mesmo, né? Na regra geral, eu não aplico diferimento, mais além depois na nossa legislação, mas não é avançado não. Por quê? Porque o diferimento, em regra, não se aplica para outros estados. Por quê? Porque para outros estados, como é substituição tributária, a gente já viu que precisa de acordo. E a regra não é ter um acordo. Ter um acordo, ter um protocolo, um convênio é uma exceção. Então, em regra, realmente não se aplica. E não faz muito sentido também ter diferimento em operação interestadual, que dificulta, na verdade, a fiscalização. Eu estou aqui e mando a mercadoria para uma pessoa que está em outro estado. Vou cobrar depois. Ora, eu vou esperar a mercadoria sair daqui para cobrar. Saiu de Pernambuco, mercadoria foi para o Rio Grande do Sul. Aí depois, na futura saída lá no Rio Grande do Sul, eu cobro. Não vou ter controle nenhum. Então, por isso que não faz muito sentido diferir para outro estado. Então, em regra, não tem mesmo, não. 12. De acordo com a Lei Candir, no regime de ST do ICMS, é cabível a restituição do imposto pago antecipado na hipótese de operação subsequente se realizar com valor inferior ao estabelecido para a operação inicial. Falso. Para a Lei Candir, mais uma vez a gente tem aí para a Lei Candir, né? Para a Lei Candir, a gente tem somente a possibilidade de restituição do imposto que
referente ao imposto do fato gerador que não se realizar. Então, falso. De acordo com a Lei Candir, falso. 13. De acordo com o STF, no regime de ST, é cabível a restituição do imposto pago antecipado na hipótese de operação subsequente se realizar com valor inferior ao valor estabelecido para a operação inicial. Agora sim, STF, né? Dá uma olhadinha aí nesse recurso extraordinário 593.849, que a gente já comentou também durante a aula. 14. Na substituição tributária diferida, diferimento, mais um diferimento, em tema de ICMS, calcula-se a base de cálculo pelo somatório. Se é diferimento, é a coisa mais simples do mundo. Porque eu vou olhar para a operação antecedente para a operação que já ocorreu. Então, o valor da operação praticado por quem está sendo substituído. Tá? Então, o valor da operação praticado pelo contribuinte substituído. Tá? Então, é simples demais isso aqui. Considerando as normas do ICMS relativas a ST, assinale a seguir a opção incorreta. Nas operações ou prestações interestaduais que destinem bens a consumidor final no estado do Ceará, que seja contribuinte do ICMS, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS na condição de contribuinte substituto pode ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações, seja antecedente, concomitante ou subsequente. Correto, né? Essa alternativa é um pouco confusa. Eu confesso que eu até botei, acho lá no PDF, a alternativa é meio confusa. Ele meio que... Exaf, né, gente? Exaf tinha uns negócios desses meio louco. Mas considerou como correta e aqui dá até para entender como correta sim, tá? Então, operações interestaduais que destinem bem serviço ao consumidor final no Ceará, que seja contribuinte. A responsabilidade pelo pagamento do ICMS na condição de substituto pode ser atribuída ao imposto incidente sobre uma ou mais operações. Se é uma operação interestadual para consumidor final no Ceará, não pode nem ser para operação subsequente, né? Não tem que falar em operação subsequente. Por quê? Porque não tem operação subsequente. Mas ele misturou dois dispositivos aqui. Ele falou, olha, pode ser atribuída uma substituição tributária para um contribuinte. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas eu confesso, bem ruim essa redação aqui. A gente vai para as outras alternativas. Ele quer incorreta e a gente vai ver que tem uma bastante incorreta, mas a gente tem até uma polêmica aqui. Essa questão foi meio polêmica. B. O contribuinte substituto subroga-se nas obrigações principais do substituído, relativamente às obrigações internas. Bom, o substituto, ele substitui, óbvio, o substituído. E ele passa a ter as obrigações desse substituído, os deveres e obrigações desse substituído. Então, tá correta essa letra B. A base de cálculo para fim de ST em relação às operações anteriores ao valor da operação praticada pelo substituído. Perfeito. D. Na substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é exclusiva do substituto, ficando afastada a responsabilidade do contribuinte substituído, ainda que o substituto não tenha efetuado a retenção. Bom, é o que eu falei, né? Aqui a gente tem a letra D como falsa, tá? Por quê? Porque existe uma corrente, que eu diria até que majoritária, que entende que a responsabilidade ali é solidária também. É um pouco confusa essa situação. Por quê? Como eu falei para vocês, eu fiz uma autuação agora recentemente de um substituto A mandando mercadoria para B. E eu peguei B para fiscalizar. Tá? Não era A que eu fiscalizei B. E eu verifiquei que algumas operações eram feitas com MVA erradas, ou até mesmo não recolheu por substituição. Eu comecei a olhar e falei, olha, mandei para o contribuinte. Isso aqui é substituição e o teu remetente não mandou.
não recolheu correto. E aí o contribuinte respondeu, a gente não confere cálculo, botou lá. Eu montei um monte de linha, não conferimos cálculo de ST, a responsabilidade é do remetente. Eu fiz a autuação. Eu falei, olha, mostrei o dispositivo, na legislação de Pernambuco tem, falei, olha, se ele não recolhe, você tem que recolher. Aí você é responsável solidário. Então, para a maioria das legislações, a maioria do entendimento majoritário, esse cara substituto, realmente ele tem que recolher o ICMS da ST, da operação subsequente de B. Mas se ele não fizer de maneira correta, esse cara aqui passa a poder ser cobrado também. Tá? Como se fosse uma responsabilidade solidária entre os dois. O substituto, não, quando ele faz isso, ele não exclui completamente a responsabilidade do substituído. Ele continua sendo responsável, né? Ele continua tendo que conferir e, caso não venha o cálculo correto, ele tem que recolher. Por isso que essa alternativa aqui está considerada errada, tá? Então, para alguns, existe aí uma subsidiariedade, né? Pode ser cobrado do substituto para depois do substituído. Para alguns, exclui. Então, não, é substituição. Então, substituiu, acabou. É o substituto que tem que ser cobrado, não pode ser cobrado o substituído. E para outros, não, né? Como eu falei, responsabilidade solidária pode ser cobrado tanto um quanto de outro, que é a corrente majoritária. Se um não cobra, pode ser de maneira supletiva cobrado do substituído. Então, vamos lá. Para efeito de exigência do ICMS por ST, a entrada de mercadoria no estabelecimento do destinatário ou em outro por ele indicado inclui-se como fato gerador do tributo. Aqui, correto. Gabarito, então, letra D. O estabelecimento X, responsável pela retenção e recolhimento do ICMS nas operações subsequentes, efetuou a venda de mercadoria para Y, no mesmo estado. X mandou para Y. A margem de agregação para o referido produto é de 20%, 20% de MVA. Total da operação foi 30 mil. Assinale a opção que indica o valor do ICMS a ser retido por X. Vamos lá. Primeiro passo. Vamos achar o ICMS próprio. Então é 30 mil vezes 17%. Não tem nada aí de frete, nada disso, né? Então, 30 mil vezes 17%. ICMS próprio vai dar 5.100. 17 vezes 3, 51%. Mais 2 zeros, 5.100. Agora vamos achar a BC-ST. Está aqui. Ó. BC-ST é o quê? 1 mais a MVA de 20%, vezes BC própria, que é 30 mil. Não tem encargo do adquirente, não tem nada mais. Então é só isso. BC-ST vai ser 1,2 vezes 30 mil, 1,2 vezes 3, 36. Então vai dar 36 mil BC-ST. ICMS-ST é base de cálculo da ST, 36 mil, vezes a alíquota, menos o ICMS próprio, 5.100. Então, vamos calcular isso aí. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Aí, rapaz, tá aqui. $36.000 vezes 0,17 menos 5.100. 1.020 de ICMS ST. E aí, gente, qual é o gabarito? O ICMS ST é 1.020, o ICMS próprio 5.100. O que muita gente fez? Letra A. E errou. O gabarito é letra C. Muita gente me pergunta isso aqui, muita gente, alguns pouquíssimos até insistem que é letra A, letra A. Não é letra A. Só marca a letra A
quem de fato não está acostumado com a nomenclatura do ICMS, com a vida do ICMS, com o dia a dia do ICMS. Tá? Quando você fala valor a ser retido, já é o ICMS-ST, não é o valor próprio, não é o valor total. Ah, mas ele reteve 5.100 próprio e reteve 1.020. Ele não reteve 5.100. Isso não é retenção. Isso aqui ele fez um débito de 5.100. A nomenclatura está errada. Aqui não tem nem para onde correr. Né? É falta de experiência mesmo. Assim, e não é crítica, tá? Para quem não tem experiência, não tem problema. Não é? Não tem nada que nascer sabendo. Agora já sabe. Para quem não sabia, quando você fala ICMS retido, é a mesma coisa que falar ICMS-ST. É uma nomenclatura, é o que a gente utiliza no dia a dia. Tá? Então, 5.100 ele não reteve, isso aí é ICMS próprio. Para o ICMS você vai pensar assim, ó, eu só retenho aquilo que não é meu. Então, o que é meu eu não retenho, eu faço débito e crédito e faço recolhimento. Agora, se é do outro, eu chamo de ICMS retido. Tá? Por isso que não é para somar um com o outro, e o gabarito é 1.020. ICMS retido é igual ICMS devido por ST. Ele reteve de Y e entregou aos cofres públicos, gabarito letra E. Nos casos em que o lançamento e o pagamento do ICMS incidente sobre determinada operação ou prestação são transferidos para etapas posteriores, eu estou fazendo o quê? Empurrando mais para frente. Empurrar mais para frente é diferimento. Olha o diferimento aí mais uma vez. 18. Considere que as operações descritas em 1, 2, 3 estão sujeitas à retenção antecipada do ICMS. Foram realizadas por sujeito passivo, responsável pela retenção, e que a margem de valor agregado é 40. Mercadorias são nacionais, bem como seus insumos, tudo nacional. Então aqui, ó, vamos ver o que ele quer. O valor do imposto a ser retido, ó. Ah, mas aqui ele falou a título de ST. Não precisava. Tá? O valor do ICMS a ser retido pelo substituto, né, relacionados ao item então ele manda considerar a alíquota de 18 e pede qual é o ICMS-ST. Então vamos lá. Fabricante paulista, para um atacadista paulista, 2 unidades da mercadoria 1 no valor de 45 cada, mais frete no valor de 10. Mais frete no valor de 10. Então ele está cobrando aí R$45 vezes 2, R$90 de mercadoria, mas está cobrando R$10 de frete. Então, beleza, vamos lá. ICMS próprio. ICMS próprio é igual 90 mais 10, 100. Né? 100 vezes 18%. Ele manda usar 18%. Então, ICMS próprio, 2 vezes 45 dá 90. Mais R$10 de frete. Então, 100 vezes 18%, 18 de ICMS próprio. ICMS-ST, vai ter que calcular BC-ST. BC-ST é igual a 1 mais MVA de 40, então 1 mais 40%, vezes BC própria. Qual é a BC própria que a gente viu? R$100, né? Tem mais algum encargo do adquirente? Não. E o frete, Dalton? O frete aqui foi por conta do fabricante. Então já está aqui dentro dessa base de cálculo própria, eu não preciso somar novamente. Então fecha por aqui. BCST é 1,4 vezes 100, que é igual a 140. Então 140 de BCST. Logo, ICMS-ST ficou muito pequeno o espaço aqui, né? É BC-ST, 140, vezes a alíquota de 18, menos o ICMS próprio, que é 18. Ficou bem ruim aqui, né? ICMS-ST é igual base de cálculo BST, 140, vezes 18%, é a alíquota, menos o ICMS próprio de 18. Vamos ver quanto que dá isso aí. 140 vezes 0,18 menos 18, 7,20. Aqui, ó.
7,20, 7,20. Segundo, saída promovida por atacadista mineiro para o varejista paulista, de 3 unidades da mercadoria 2, no valor de 150 cada, com frete já incluído no preço. Então vamos lá. CMS próprio, R$50, são 3 unidades, então a base de cálculo é 150, o frete já está dentro. Minas para São Paulo, a alíquota de 12%, certo? Então, 12% vezes 150. Isso aqui vai dar, vezes 6, vezes 2 dá 30, vezes 3, 180. Então vai dar 18 de ICMS próprio. Base de cálculo do ICMS-ST. BC-ST é igual a 1 mais 40%, que é 1 mais a MVA, vezes a BC própria, que é 180. Não tem mais nenhum encargo, não tem mais nada ali, né? Então, a BC própria, na verdade, é 150. Não tem mais frete, não tem nada. Só fazer isso aí. 1,4 vezes 150. R$210 de BC-ST. Então, o ICMS-ST é igual base de cálculo ST vezes a alíquota interna. Veja que agora eu estou usando a alíquota interna. Eu não estou usando os 12%, né? 12% foi para calcular o ICMS próprio, de Minas para São Paulo. Tá? Ali eu usei 12%. Agora, quando eu quero calcular o ICMS-ST, é na futura operação lá em São Paulo. Então, vamos usar a alíquota de 18. 18 vezes a BC-ST menos o ICMS próprio, que é 18. Então, 210 vezes 18%, 37,80 menos 18 de ICMS próprio, 19,80. Só uma questão aqui, gente, que eu fiz até isso lá no PDF, tá? Eu nunca numa prova faria o cálculo desse item 2. Por quê? Aliás, nunca não, né? Não nessa ordem que eu fiz. Porque se eu calculei o item 1 e deu 7,20, a única possibilidade seria 19,80 no item 2. Então, eu já calcularia o item 3, para ver qual é, se vai dar 3,36 ou 10,08. Porque aqui eu já sei que dá 19,80. Se o primeiro deu 7,20, mas eu preciso fazer para confirmar. Beleza. Mas eu só faço essa confirmação se sobrar tempo depois. Estratégia de prova. Primeiro eu faço aqui 7,20, ok. Ou é A ou é B, acabou. Aí eu vou lá para terceira. Tá? Depois eu posso voltar e conferir, claro. Como a gente está fazendo aqui didaticamente, eu fiz aqui o item 2 na sequência, tá? Vamos para a próxima. Saída promovida por fabricante, paulista, com destino também a paulista, 3 unidades de R$40 cada, mais frete e seguro no valor de 12,8, sendo aplicável uma redução de base de cálculo de 2/3 nas operações internas com mercadoria. Bom, aqui é um pouquinho mais difícil, tá, gente? Eu nem toquei nesse assunto de redução de base de cálculo, mas dá para a gente fazer tranquilamente. Pode ser que na primeira você empaque, mas na próxima você que tiver a redução de base de cálculo, você já vai fazer. Porque eu deixo esse tipo de coisa mais específica caso a gente tenha a legislação, o edital, pedindo redução de base de cálculo na legislação específica. Porque na Lei Candir ele não fala nada de redução de base de cálculo. Então acho difícil ele cobrar algo de redução de base de cálculo relacionado com a Lei Candir. Por isso que eu não citei. Mas eu não queria perder essa questão, a gente acaba aprendendo agora, tá? Redução de base de cálculo. Eu já falei, cheguei até a falar para vocês, eu acho, no curso, é uma isenção parcial. Então, se eu tenho uma saída por 10 mil, a base de cálculo seria 10 mil, e eu tenho uma redução de 50%, significa que 5 mil saem zerados, como se fosse uma isenção, e 5 mil
tributado normalmente, multiplica pela alíquota. Isso é uma redução de base de cálculo. Então, a gente vai ter um valor de base de cálculo, a gente reduz ela, né, enquanto a legislação mandar. Ele está falando aqui, ó, redução de base de cálculo de 2/3. Então, ele tira 2/3 da base de cálculo, a base de cálculo que a gente achar, a gente só usa 1/3. Então, vamos lá. Contribuinte aqui paulista, para outro contribuinte, né? A para B. 3 unidades no valor de 40k. Então, a BC própria é igual a 120, né? Aí tem o frete e seguro, 12 e 8. Então, mais 12, mais 8. Não é isso? Mais 12, mais 8. Então, a gente tem aqui de BC própria 140. Tá? Só que ele fala que tem uma redução de base de cálculo de 2/3. Se reduz 2/3, a gente fica com 1/3 só. Então, a base de cálculo própria aqui fica 1/3 de 140. 46,66. Essa vai ser a base de cálculo própria. Deu para entender o que é uma redução de base de cálculo? Era só isso que era mais difícil na questão. Ele fala que reduziu 2/3. Então sobrou 1/3. Achou a base de cálculo, 120, 3 vezes, né, os R$40 de cada mercadoria, e depois somou frete seguro. Tá? Somou frete seguro. Era para ser 140, mas a gente só vai usar 46,66, porque tem redução de base de cálculo. Então o ICMS próprio é 18% disso aqui. Vamos ver quanto dá. Opa. 46,66 vezes 18. 8,40, né? Eu vou arredondar aqui para 8,40. Então, ICMS próprio. BCST. Vamos lá. 1 mais 40%, que ele falou que é 40%, né, de agregação, que multiplica quanto? Base de cálculo própria. Quanto que é a base de cálculo própria? É 46,66, né? É 140, tá aqui, ó. BC próprio, 46,66. Tem alguma coisa? Frete, seguro, alguma coisa? Não. Aliás, tem, né? Mas já entrou na base de cálculo própria. Então não entra de novo. Então aqui a gente pega 1,4. Minha calculadora. 1,4 vezes 46,66. 65,32, tanto faz. 65,33. Vou arredondar aqui. BCST. E aí a gente tem o ICMS ST. O ICMS ST. Que vai ser o quê? 18%, base de cálculo, vezes a alíquota, né? Vezes 65,33, menos 8,40 ICMS próprio. Então, vamos lá. Deu 0,18 vezes 65,33 menos 8,40. 3,35. 3,36 aqui, ó. Letra A, o nosso gabarito. Tá? A diferença aí, gente, foi só
a redução de base de cálculo. Já achou a base de cálculo própria e dividiu e tirou a redução. Então, gabarito letra A. 19. Pneu Bom Limitada, fabricante de pneumáticos situado no Pará, deu saída a 100 unidades de pneus novos. Deu saída a 100 unidades aí de pneus novos, beleza. Para motocicletas, com contribuinte também no Pará, para comercialização. O preço de venda foi de 50 unidades. Na operação incidiu o IPI de 1.000, frete seguro cobrados do destinatário, cobrou do destinatário, 300 e 200. Não há tabela oficial de preço de venda final. Considerando a situação, regulamento do ICMS, claro que a gente vai fazer de acordo com a Lei Candir. Assinale a alternativa correta. Utilizar a MVA de 60 e a alíquota interna de 17, aplicando apenas os conhecimentos da Lei Candir. Então vamos lá. O CMS devido por ST, ele fala aqui, ele quer saber qual o valor. A operação não submete ao recolhimento do regime de ST. Tá. Vamos lá, vamos calcular. Foram 100 unidades, tá? Foram 100 unidades de pneus por R$50 cada um. Certo? Então, 100 unidades vezes R$50. Então, 50 dá 5.000, mais teve o frete e o seguro, 300 e 200. Então, mais 500. A base de cálculo própria é 5.500. Certo? A alíquota é 17%. Então, o ICMS próprio é 17% vezes 5.500. Lembra que o IPI ele nunca vai entrar nessa base de cálculo própria quando estivermos falando de ICMS-T. Ele entra como depois como encargo do adquirente. Então, o ICMS próprio vai ser 17% de 5.500, vai ser 9.000, vai ser 935. Tá? Beleza. Agora vamos achar a base de cálculo da substituição tributária. PCST, 1 mais MVA é de 60, então já vou botar aqui 1,6, né? 1 mais 60%, então 1 mais 6 sobre 10, 1 mais 0,6, 1,6. É 1 mais MVA, vezes base de cálculo própria, que é 5.500, e aí agora sim eu adiciono o IPI, que é um custo do adquirente. Então eu fico com 1,6 vezes 6.500. Vai dar 10.400 de BCST. E aí o ICMS-ST, eu vou ter base de cálculo da ST, vezes a alíquota, que é de 17, menos 935 de ICMS próprio. Então, vamos ver quanto dá esse negócio aqui. 10.400 vezes ponto 17, menos 935 de ICMS próprio, 833. É o ICMS devido por ST. Vamos lá ver. O valor do ICMS recolhido por pneu bom, referente à substituição, é 935. Não, né? 935 é o ICMS próprio, tá? ICMS próprio, falso. É assegurada a pneu bom o direito à restrição do imposto recolhido por força de ST, correspondente a fato gerador presumido que não se realizar. Pneu bom não tem direito. Por quê? Pneu bom é a substituta. Quem tem direito é quem está adquirindo. Então, pneu bom não tem direito à restituição. Falso.
O valor do ICMS a ser recolhido por pneu bom, referente à substituição, é 1.768. Também não bate, né, no resultado, deu 833. Sim, a letra D, o valor referente a ser recolhido por ST é 833. A letra E, gente, fala que não está sujeita a ST. Essa alternativa aqui a gente não tinha condição de fazer realmente. Tá? Por quê? Porque cada legislação vai dizer, né, que está sujeita a ST. E pneumáticos está. Né? Em todos os estados colocam pneumáticos como sujeitos a ST. Mas eu deixei essa alternativa aí porque eu não queria perder essa questão. Tá? Fica aí na cabeça de vocês que pneumático está sim sujeito a ST e vocês aprenderam pelo menos mais uma questão a como fazer o cálculo da ST. Então, gabarito letra D. 20. A fábrica de tintas Amós, de Nova Iguaçu, efetuou vendas de tintas, mercadoria que está sujeita a ST, ele fala aqui, as seguintes empresas localizadas no estado do Rio de Janeiro. Então, ela vendeu para uma fábrica, que irá revender, vendeu para uma fábrica de fogões, que irá utilizar a pintura de seus produtos, e vendeu para um atacadista, né, que depois decidiu revender apenas metade do lote e destinando o restante à pintura. Então, vendeu a metade e o resto pintou as instalações. Nesse caso, a Amós deverá reter o ICMS. Nessas três situações, vai ter direito à restituição, apenas na venda Baruch, nas vendas para Miquélis Baruch, nas vendas... Bom, vamos lá, gente. Essa é uma questão também que eu quis trazer na própria Lei Candir, tá? Mas eu confesso que a gente precisaria, talvez em alguns pontos aqui, da legislação de cada estado, tá? Por quê? Porque a legislação de cada estado, elas vão falar as situações em que não se aplica a ST. Na verdade, elas têm uma base muito parecida, com objetivos muito parecidos. Por exemplo, se eu vendo uma mercadoria, se eu sou um substituto de uma mercadoria e vendo para um consumidor final, como eu falei, eu não tenho substituição das operações subsequentes. Eu não tenho que falar em substituição. Certo? Eu já sei que é para um consumidor final, não tem substituição. A gente já viu isso. É questão lógica. Apesar de não estar na Lei Candir expressamente previsto, não tem. Outro ponto, né? Eu não tenho ST de coisas que vão ser transformadas, industrializadas. Então, eu vendo, por exemplo, plástico para você e você transforma esse plástico em caneta. Ora, está entrando plástico e saindo caneta. Então, nessa operação não tem substituição tributária. Mais uma. Por quê? Porque a MVA é calculada no plástico, não da caneta. Mais uma. Quando são dois substitutos da mesma mercadoria. Eu fabrico caneta, você fabrica caneta também. Nós somos eleitos substitutos. Então, quando eu vendo para alguém, eu sou substituto. Quando você vende para alguém, também é substituto. Quando eu mando para você, não tem substituição tributária. Entre dois substitutos com aquela mercadoria, não tem ST, não faz sentido. E eu mando para você, e você depois vai recolher o ICMS da cadeia por substituição. E tem algumas outras situações. Tá? Nesse caso aqui, só para adiantar para vocês, eu poderia cortar também essa questão aqui do material e tal, e botar somente nas legislações que detalham esse tipo de situação, né, em que não se aplica. Mas eu acho que já é um conhecimento maior, né? Acaba que você já vai expandindo um pouquinho a sua mente com as ideias de por que não tem o ICMS-ST. Então, quando essa fábrica ela vende, por exemplo, para uma outra fábrica que vai revender, aqui, nesse caso, a gente não tem substituição tributária. Tá? Por quê? Uma fábrica de tintas e outra fábrica de tintas. Os dois são substitutos tributários da mesma mercadoria. Então, nesse caso, né, e nesse caso a gente não vai ter o recolhimento porque foi uma fábrica para outra fábrica. Então, as duas são substitutas. Então, se os dois polos têm substituto tributário da mesma mercadoria, a gente não tem ST, como eu falei. Então, vai ter que recolher nas três situações? Não.
Qual o nome dessa fábrica? Miqueias. Então aqui, ó. Na venda para Miqueias? Não. Na venda para Miqueias? Também não. Simplesmente porque são duas substitutos com a mesma mercadoria. Então só sobrou a letra B e a letra E. Vendeu para a fábrica de fogões que vai utilizar a pintura de seus produtos. Olha só, gente. Como é uma saída para consumo, também não vai ter, porque lembra que eu falei? Tem que entrar tinta e sair tinta. Só que eu estou mandando para uma mercadoria para alguém que eu já sei que vai consumir, que vai usar, né? Numa industrialização, se você quer. Ou você pode entender como um consumo ou como uma industrialização, mas enfim, isso é indiferente. Não vai sair tinta depois. Então também não temos substituição tributária, nesse caso, para a fábrica de fogões. Aqui, ó. Nas três situações também está errado. A letra E também já está errada. Porque não são na Miqueias já não tinha. Nessa segunda também não. Só na venda para Baruch. Aqui, ó. Vende para Baruch, que é um atacadista aqui, ó. Atacadista Baruch. Então ele compra para revender. Mas aí, estou vendendo para uma fábrica, né, beleza, para um atacadista, ele vai revender, eu recolho por ST. Só que depois ele decide não revender tudo. Um pedaço ele vai fazer o quê? Usar lá para pintar suas instalações. Então vai ter saída futura? Não. Mas não foi recolhido o ICMS dessa saída futura? Foi. Então ele que está comprando, o Baruch, tem direito à restituição. Porque o fato gerador presumido não vai se realizar. A gente está presumindo que a fábrica, quando vender para Baruch, a Baruch depois vai fazer uma venda. Só que não se realizou essa venda. Não de tudo, né? Uma metade ele vai revender e a outra metade ele vai usar. Então ele pagou o ICMS-ST, o substituído, o Baruch, pagou o ICMS-ST sobre tudo. Só que só um pedaço vai sair depois. Então ele tem direito à restituição. Então aqui, ó, apenas na venda para Baruch vai ter ST e este terá direito a ressarcimento referente à tinta que utilizou para consumo. 21. Determinada empresa sediada em uma unidade da federação comprou e recebeu uma remessa de algodão em caroço originária de outra unidade da federação. Essa questão aqui também é bem ruinzinha, tá? É uma questão que foi bastante problemática, mas eu trouxe aí para vocês. Comprou e recebeu uma remessa de algodão em caroço originária de outra unidade da federação. Beleza. Nessa operação, em razão da ausência de acordo, entre as unidades, não houve ST. Posteriormente, a empresa revendeu esse material a um estabelecimento no Rio Grande do Sul, sem ter feito nenhuma etapa de industrialização. Então ele comprou, né, e vendeu para o Sul. Uma vez que a legislação do Sul sobre ICMS admite a ST para esse tipo de mercadoria, a referida empresa revendedora nessa operação, isso aqui, ó, essa revendedora, e aí letra A, deverá antecipar o pagamento do ICMS nas operações subsequentes, figurando, nesse caso, como contribuinte de direito. Olha, gente, ela vai recolher o ICMS-ST, está sujeito a ST, beleza, mas não como contribuinte de direito. O contribuinte, na verdade, é quem vai fazer a futura saída depois. Então, da operação de ST, ele é substituto e não contribuinte. A vende para B e recolhe o ICMS da futura operação de B. Quem é o contribuinte dessa futura operação de B? B. Então, falsa. B será, na qualidade de contribuinte de fato, solidariamente responsável. Na verdade, ele é substituto. C será, na qualidade de substituto, ok, responsável pelo pagamento do ICMS devido às operações subsequentes que sejam promovidas por contribuinte do Sul. Aí sim, né? Ele vai ser substituto das operações subsequentes. Será, na qualidade de substituto, ok, responsável pelo pagamento do ICMS devido às operações antecedentes e subsequentes promovidas por empresas que não sejam contribuintes do Rio Grande do Sul. Como não tem acordo, tá? Não deve recolher nada a título de ST. Então, ele não pode ser responsável se não tem acordo. Não pode ser responsável das operações antecedentes e nem das concomitantes, e nem das subsequentes. Responderá como devedor principal pelo ICMS devido em todas as etapas subsequentes,
figurando nesse caso como substituto e não contribuinte de direito, gabarito letra C. E a questão 22 fala o seguinte: de acordo com a Lei Complementar 87, nas operações interestaduais com mercadorias, a base de cálculo para fim de ST será em relação às operações subsequentes, somatório da operação própria, né, base de cálculo própria, seguro, frete, outros encargos, beleza, e margem de valor agregado. Excluído o lucro, não. O lucro também entra no cálculo da MVA. Operações concomitantes. Se é concomitante, é o próprio valor da operação, porque se sabe o valor. Então, o valor da operação praticada pelo substituído, e aí ele coloca acrescido de uma MVA. Não tem essa MVA, não preciso de MVA. Eu olho para a operação e já vejo lá qual foi o valor praticado pelo substituído. Não tem que agregar nada. C, subsequente. O valor da operação própria do substituto, beleza. Frete, seguro e outros encargos. MVA, estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado. Isso, preços usuais. Obtidos por levantamento, no qual se adote a média ponderada dos preços coletados, está certo, gabarito letra C. Antecedentes, o preço fixado, tratando-se de mercadoria cujo preço final a consumidor mínimo ou médio, seja fixado por órgãos competentes. Se é antecedente, não tem nada disso, antecedente é o próprio valor praticado pelo substituído. E letra E, subsequente, o preço ao consumidor final, usualmente praticado no mercado municipal da capital do estado, aqui inventou, né? A gente não tem isso aí na Lei Candir, ele inventou mesmo aqui. Tá? Então, tá errado isso daqui, a letra E, gabarito da 22, letra C. E a 23, para fechar o nosso bloco, de acordo com a Lei Complementar 87, a Lei Candir, a base de cálculo para fim de ST será sempre o valor da operação própria. Falso. Só vai ser o valor da operação própria do substituído quando for antecedente ou concomitante. Aqui ele deu uma viajada. Em regra, a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes. Bom, em regra, a margem de valor agregado, inclusive lucro. Não é só a margem de valor agregado, né? Aqui ficou meio estranho, né? A base de cálculo será, em regra, a margem de valor agregado. Na verdade, é a margem de valor agregado junto com a base de cálculo própria, junto com o frete, junto com o seguro. Em relação às operações e prestações antecedentes, o valor da operação praticada pelo contribuinte substituído. Ó, trocando aqui, 2023, recente a questão, não é praticada pelo substituto. Tem A mandando para B. B é substituto, ele olha a base de cálculo como o valor da operação do substituído, de A, que é quem ele está substituindo. Letra D, em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticada pelo contribuinte substituído. Aí sim, né? Olha para trás e vê o valor praticado pelo substituído, se for operação antecedente ou concomitante, porque já sabe o valor. Sempre o valor da operação própria é realizado pelo substituído. Aí também não, né? Sempre é complicado. Sempre o valor da operação própria é realizado pelo substituído intermediário. Vai ser até pelo substituído, mas quando for numa operação antecedente ou concomitante, vai depender de vários casos aqui para a gente achar a base de cálculo. Bom, com isso a gente termina aí mais um bloco. Um grande abraço, até mais.